Olá, hoje o vídeo é diferente. Eu vou ser entrevistado por uma pessoa muito especial, o meu irmão, e ele está vindo dos Estados Unidos, está passando uns dias aqui, e ele vai fazer umas perguntas meio capciosas, eu acho. Eu não sei que perguntas ele vai fazer sobre meditação, mas ele é um cara que não entende nada de meditação e ele tem um pé atrás, que eu saiba, sobre meditação. Então eu suponho que vão ser perguntas meio maliciosas. Vamos aguardar, surpresa para nós. Fernando, talvez ele me chame de Leonardo. Então eu sou Nisargam, mas ele me chama de Leonardo porque nós somos brothers. Pode ir, Fernando. Ok. Eu, como leigo e ignorante na questão, vejo a meditação como uma perda de tempo. Pois considero que eu poderia fazer algo muito mais produtivo com o meu tempo, ao invés de ficar um tempão de olhos fechados, fazendo absolutamente nada. Gostaria então que você me convencesse que estou totalmente errado. Eu imaginei que ele ia fazer essa pergunta. Eu conheço ele, embora eu não o veja há 27 anos, eu sabia que tinha... É o seguinte, a meditação, primeiro, não é só a gente ficar sentado, né? A gente pode fazer meditações ativas em que tenha movimentos. Então, por exemplo, ontem a gente fez um esboço de uma meditação ativa de dança que tem um efeito também, além do exercício que eu vou explicar da meditação, ela tem um efeito anti-sedentarismo, certo? Certo. Então tem um certo benefício além do não fazer nada, né? Então esse é um ponto. Mas acontece que eu retorno uma pergunta para você. Você fala que não tem sentido, é perda de tempo. Seria perda de tempo você deixar de ficar remoendo coisas na sua cabeça que interferem na eficiência do que você faz? Ou interfere de você não ter conexão com, talvez até a tua amorosidade com os teus filhos, por exemplo. Se você está remoendo e está meio que no automático e no mecânico, você vai continuar a reproduzir o que o nosso pai fez, claro, modificado e aprimorado. Mas se eu tirasse a palavra meditação e a gente falasse estar mais atento momento ao momento que eu faço, sem a minha mente estar interferindo no que eu estou fazendo, teria alguma utilidade? Teria, mas o problema é que eu já tentei fazer meditação. Quando eu tento fazer meditação, minha mente vai para todo quanto é lado. É o que em inglês se fala wandering, it wanders, para aqui, para lá. Tá. Eu não consigo me focalizar e parar de pensar. Isso. Eu não consegui chegar a esse ponto, então eu desisti. Claro. Eu achei que era uma perda de tempo, eu estava simplesmente pensando em tudo. Quer dizer, não está, pelo que você está falando, você entende o valor de desacelerar a mente. Sim. Você entende o valor de estar mais presente, os resultados que isso traz, emocionais e eficiência na vida, só que você sente que isso não leva a nada pelo fato de você não conseguir o próprio objetivo. A minha experiência não foi positiva, então eu confesso que eu desisti. Eu não persegui essa jornada de tentar chegar a um ponto em que minha mente ficasse vazia no presente. Ela não está no presente, eu estou porque eu sempre estou pensando no trabalho, como resolver esse projeto, como fazer isso, e muitas imagens. Quando eu fecho os olhos, eu vejo muitas imagens. Eu não consigo desfazer dessas imagens. Então, eu gostaria de saber se existe um método para esvaziar a mente, para não pensar em nada. E a tentativa de tentar esvaziar a mente que você vai conseguir, ou existe uma tecnologia, uma técnica para chegar a esse ponto? É isso que eu não sei. Tá, olha, excelente, excelente. Viu? O negócio é o seguinte. Primeiro, você tem um conceito que não corresponde exatamente ao que eu acho que é o conceito adequado, ou saudável ou eficiente. Esvaziar a mente. Esquece esse conceito. Você não vai esvaziar a mente. Você vai esvaziar a mente talvez daqui a 1000 anos.
Mas a proposta de um meditador, se ele for esvaziar a mente, e outra palavra que você usou, não pensar em nada. Você usou esse termo. Eu não consigo não pensar em nada. Esquece isso. Esse não é o objetivo. O objetivo real é você, aos poucos, ir tendo um pouco mais de momentos em que você identifica que você está presente. E isso é possível. Esvaziar a mente hoje é impossível. Não pensar em nada é impossível. Mas você identificar que você tem um fragmento de momento em que você fica presente, que você se dá conta que você está consciente, isso você consegue. Por exemplo, agora, eu posso perguntar para você, você está com certo nível de consciência agora, de atentividade? A gente chama presença, mas vamos colocar num termo simples. Você está com certo nível de perceptividade ao que está acontecendo agora e que você sabe que você está percebendo alguma coisa agora? Sim. Pronto, é isso. Não é mais do que isso. Esse é o ponto de partida. Você eu reforço, esquece não pensar em nada, esquece esvaziar a mente, esquece êxtase, esquece bem-aventurança. Nirvana. Esquece. Você identifica que neste momento você tem certo nível de perceptividade ao aqui e agora. Se você reconhece isso, você está presente agora, mesmo que for por um fragmento de tempo. Nesse momento eu reconheço que eu estou presente. Então esse é o ponto de partida. Você tem esse ponto de partida, pelo menos, agora? Eu creio que sim. Mas a vozinha que fica atrás do consciente, tentando explicar o presente, isso. Ela fala muito forte e eu não tenho controle nela. Isso. Minha voz cognitiva, de análise, de tentativa de estar no presente. A tentativa de estar no presente pode ser contraprodutiva. A tua mente fica questionando isso. Isso. Bom, você tem que entender o que você quer. Uma vez que antecipadamente você vislumbra que sair do mecanicismo, porque quando nós não estamos no presente, nós estamos no mecanicismo, na reprodução do padrão já aprendido. Quando nós estamos presentes, você tem que pelo menos vislumbrar isso como uma hipótese possível. Quando nós estamos no presente, nós quebramos esse automatismo, esse robotizado, e aí surge uma manifestação mais autêntica, mais criativa, mais diferente, em que a gente se surpreende. Eu não preciso tanto me programar. A gente vai percebendo aos poucos que eu não preciso tanto me programar. Eu estou presente e eu começo a ver que quando eu estou presente, a minha atuação é eficiente, mesmo sem programação. Aí a gente vai começando a ter mais confiança no estar presente. E aí você não vai confiar de cara. A minha pergunta é, você teria pelo menos uma abertura a colocar como hipótese de que estar presente gera leveza, estar presente gera... Eu tenho essa consciência. Você tem essa consciência. Então, pelo menos você, no geral, você concorda que valeria a pena pagar para ver. A questão tua não é tanto essa. A questão tua é o quanto é você não ter confiança que você vai conseguir. Mas eu falei para você já foi uma coisa. Eu acho que isso faz uma diferença, espero que caia a ficha. Não, como eu falei, não precisa não pensar em nada, não precisa vaziar nada, você já tem a semente, você está presente agora você lançou uma outra dúvida, fica aquela vozinha. Mas quando eu falo para você, se você reconhece que você nesse momento agora, veja, eu não estou falando teoria, eu estou falando nesse momento. Se você reconhece que nesse momento você tem certo nível de perceptividade, então eu te pergunto, você está presente agora? Sim. Tá. Então, o agora não significa daqui a 2 segundos quando vai vir essa vozinha. Porque é intermitente. Sim. Você está presente, a vozinha vem. Então, são coisas muito rápidas. Mas o momento em que você se dá conta que agora eu estou, o que você está fazendo? Você está começando a enraizar essa presença. Porque é como se
o vento da vozinha, ele leva muito fácil você fora do presente. Uhum. Mas quando você reconhece que você está presente, você está fortalecendo o sistema de enraizamento disso. Uhum. Então, aos poucos, você vai mantendo mais esses momentos em que você reconhece. Então, é como assim, você tem um momento de presença e 300 de vozinha. Você precisa se dar conta que você pode, aos poucos, com o tempo, ter 2 momentos de presença e já um a menos de vozinha. E você, alguma diferença, estou falando metaforicamente, né? Você vai percebendo que você vai conseguindo sustentar mais essa presença proporcionalmente ao número de vozinha. As vozinhas vão continuar lá, mas você vai vendo que o jogo começa a ser, em vez de ser 99-1, já fica 96-4, sabe? Uhum. Então, e aí você percebe que quando você vai ganhando mais presença, pequenas diferenças já começam a acontecer. Você não precisa estar ganhando de 100-0 para você perceber, é bom. Não, quando você já começa a ganhar um pouco mais, você já nota a diferença. E é por isso que eu continuei. Porque quando eu comecei, eu notei uma diferença que não era tão absurdamente grande, não era nem grande, mas já tinha uma diferença. E eu falei, não, esse negócio faz diferença. Eu quero uma coisa rápida, ou eu confio de pagar para ver numa coisa mais a longo prazo. Aí vai de você, né? Se você quer pagar para ver numa coisa que talvez não seja tão instantânea, mas que você já percebe um crescendo de diferença, e aí você vai se empolgar. Agora tem técnicas, aí você fala de técnicas, né? Tem técnicas que ajudam nesse processo de enraizamento. Tá? E assim, eu vou te explicar pessoalmente, eu acho que aqui não é o momento de explicar, mas é uma coisa simples, né? Mas que existem técnicas e técnicas. Se você for começar uma técnica de sentar em silêncio, que a maioria das pessoas acha que meditação é isso. Você senta em silêncio, fecha os olhos e fica presente e vai treinando isso que eu falei. E eu reconheço que eu estou presente. Pô, é muito difícil. Sem você ter uma estrutura que facilite isso. É. Então, eu vou te dar uma estrutura que facilite isso. Uhum. A própria dança que nós fizemos ontem, aí eu te pergunto, você não estava parado, você estava se mexendo, você conseguiu reconhecer que em alguns momentos você estava mais atento ao teu corpo, ao movimento, ao som, do que com a vozinha? Sim, porque a música é muito forte para mim. Isso. Então eu deixo a música me levar. Uhum. E a música controlava meu corpo, e não minha mente. Isso. Então aquele momento foi interessante, apesar de eu estava sem fôlego no final. Cansativo, né? Não estava preparado fisicamente. É um pouco cansativo. Tá, então você teve uma situação que, por você sentiu certa facilidade porque a condição era mais favorável. Por causa da música, por causa talvez do movimento do corpo. Então foi mais fácil você treinar esse reconhecimento que eu estou presente mesmo, eu estou mesmo, e deixar a música te levar e você não ser comandado e você ser o observador do que pintava. Então, começa pelo que for mais fácil. Uhum. A proposta normalmente das técnicas de meditação, e aí eu vou falar uma observação minha, porque eu fiz muitos retiros na minha vida como participante. A minha experiência não foi boa nesses retiros. Eles dão uma estratégia que você tem que fazer por um longo período de tempo e que é uma estratégia em si difícil para principiante e por muito tempo. Então é como jogar um cara que não sabe nadar em alto mar. O cara só fica sofrendo lá, se debatendo para se manter sobre a superfície, mas ele não tem preparo, ele não tem base ainda. Ele não sabe nem boiar. Ele não sabe nem nadar, ele não tem apoio em nada, ele fica com muito risco de se afogar e desistir, né? Ele deixa eu sair daqui, né? Ou ele vai embora e nunca mais volta. Então você tem que oferecer uma estrutura que seja assim, favorável à tua condição. O que seria em inglês Meditation 101, which is the start from the basics. Traduz isso aí, por favor.
o básico da meditação, o beabá da informação. Isso. Quando um curso começa... Alto nível? Eles chamam de... o curso 101, significa que é o começo de tudo. Tudo se começa no 101, que é a base. É o beabá, que se diz em português. Né? É beabá. E o beabá é esse reconhecimento. Esse é o beabá básico, né? Depois você vai agregando outros conceitos e estratégias. Mas se a pessoa ela for começar uma prática de meditação sem saber nem o que ela está fazendo, qual que é o propósito, ela fica sem direcionamento. O direcionamento é estar presente, mas para você estar presente, você precisa reconhecer que você está presente. Porque se você não reconhece, você não tem como se modular. Dá para entender? Tá, é para estar presente, mas se eu tô ou não tô? Ah, não tô nem aí se eu tô. Você não se modula. Então o beabá mesmo é você reconhecer que você está presente para que você possa se modular e saber, agora eu tô, agora eu não tô, que ajustes eu posso fazer. Então aqui, as propostas que eu faço de retiro são oferecer várias estratégias. Então ela tem um leque talvez de 8 estratégias. Então ela vai saber qual que ela se identifica mais dentro dessas 8. Ela pode fazer, em vez de fazer, ela pode fazer as 8, uma atrás da outra, na sequência, num pacote só. Ou ela pode fazer 2, 3, 4. Então você, se eu fosse te ensinar tudo, você ia escolher qual que você gosta mais. Você não ia escolher a mais difícil para você. Você tem que começar sempre pelo que é mais fácil. Porque quando você está fazendo uma que é mais fácil, você está treinando a identificação de presença. Aí você já vai se familiarizando com essa identificação. Você vai se familiarizando com esse estado. Aí você consegue, em outras situações que até então não eram tão fáceis, conseguir uma facilidade próxima. Você vai ampliando o seu poder de facilidade. Então, quando você vai praticar uma técnica, você vai ver que é muito mais fácil do que numa conversa, né? No trabalho. Mas aos poucos você vai percebendo que é possível trazer aquilo que você fez na técnica também na vida, também no relacionamento com os teus filhos, também no relacionamento com a tua esposa, sabe? Também enquanto você está dirigindo. Porque também não, você acha que adianta você ficar presente durante uma técnica? Eu já sei a tua resposta, né? Você acha que adianta você ficar presente numa técnica e 0 de presença no resto? Não. Não adianta nada, né? Só tem sentido se você conseguir passar para a vida real. Para a vida real. Então, assim, é uma familiarização, é um treinamento, é uma sintonia para que você tenha mais familiaridade, que você consiga aos poucos ir reproduzindo. Agora, eu acho assim, são duas coisas. Você tem que não ter uma pressa exagerada, no sentido de eu tenho uma expectativa de atingir um estado tal. Né? Você está no estado aqui. Pô, você tem que passar por essa parte. Até você chegar aqui, você tem que ir progredindo. Então, a tua sensação de sucesso não deve ser chegar aqui. A sua sensação de sucesso é passar daqui para aqui. Deu para entender? Faz sentido. Step by step. Passo a passo. Does it make sense? Yes. I speak in English because he lives in the United States. Eu falo inglês porque ele mora lá, mas é só para... Não, eu sei um pouco de português. Ele sabe português. Aí, faz sentido então, né? Claro. Então eu tenho que usar uma semente para plantar e começar a adubá-la. Adubá-la. Então, você tem que ter uns conceitos básicos. A primeira coisa, tira da tua cabeça aquilo que a gente falou no começo. Sim. E esse reconhecimento é o mais importante. Esse reconhecimento não deve ser feito só enquanto você está fazendo uma técnica. Eu reconheço que nós estamos presentes agora. Se você tem esse reconhecimento, você tem a semente. Se você tem a semente, ela pode brotar. E a semente você tem. Você está dizendo que você reconhece que você está presente agora. Você reconhece que você está presente agora. É simples, não é nada misterioso, não é nada estratosférico, extrapolante, né? Mas esse reconhecimento vai fazendo com que a gente fique mais e mais e mais. E aí sim, porque é assim, a grande dica, Fernando, Totonho, né, que é o nome de guerra. Então, a grande dica
é a gente ficar atento aos pequenos progressos, sabe? Porque se você tem progresso, mas você não se dá conta dele, quando eu falo de progresso, eu estou agindo diferente, eu estou sentindo diferente, já não estou mais aperreado, né? Ou pelo menos eu não estou mais tão aperreado, né? E você fala, alguma coisa está um pouco diferente. Esse reconhecimento, ele é fundamental como combustível para o prosseguimento na prática. Por isso que eu estou falando, depende de cada um. Não adianta uma pessoa começar um processo se para ela isso não faz tanta diferença. Ela não tem interesse em grandes mudanças. Ela está bem do jeito que está, é uma pessoa estagnada e está bem de continuar assim. Então continua assim. A meditação, como ela requer uma dedicação, uma continuidade, um processo diário, ela precisa que a pessoa tenha uma vontade. Porque ninguém faz tudo, faz uma coisa, uma técnica por todo dia se ela não está com vontade. Então, se ela não está com vontade de realmente ir se expandindo e tendo mais leveza e tendo mais criatividade, espontaneidade, então ela não começa. Porque é perda de tempo. Aí sim é perda de tempo. Só é ganho de tempo se a pessoa continua, vai observando os resultados. Faz sentido? Faz sentido. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Ele está sendo bem gentil.